Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, sou escritor e futuro psicólogo e trago a vocês assuntos sobre comportamentos e emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Para algumas pessoas, torna-se extremamente difícil encontrar sentido na vida porque talvez neste momento estão passando por algum sofrimento muito grande. Elas talvez se perguntam por que nascer, viver neste mundo cheio de provações, dificuldades, dores, injustiças e morrer no final. Qual o sentido de tudo? Qual o sentido da vida? E com base nisso, propus a pensar. Perguntar se as coisas têm ou não têm sentido seria o mesmo que perguntar qual o sentido de uma flor se ela um dia vai murchar. O sentido de uma flor não está apenas na existência física, mas também na beleza e no prazer que ela proporciona quando está viva. Isto é chamado de o valor da impermanência. Até porque, se pararmos para pensar, cada coisa, pessoa ou momento é único em alguma fase. Seja da mais simples flor até no porquê de nossa própria vida. E assim como a flor e toda a vida, deixa uma semente que dará sua continuidade. E deixar continuidade não é somente filhos, mas é também naquilo que você é como pessoa. Nas palavras que você deixa no coração de alguém, na caridade que você faz, na forma em como você é lembrado, pois o sentido da vida não é algo a ser descoberto, mas é algo a ser vivido, momento a momento, com a interação sua com o mundo. Porque se pararmos para pensar, em toda a nossa história, os que mais ficaram na história são justamente aqueles que deixaram alguma marca de superação. E não é uma questão de ser alguém importante, mas de não deixar que a dor, seja física ou emocional, faça você crer que não tenha como superá-la. A dor que muitas vezes sentimos é aquela que acreditamos que só a gente sente. Mas na verdade é aquela que muitas também estão passando e que já passaram. Mesmo que pareça difícil ou pareça impossível superar, são através dos momentos que podem ensinar a algo que nos dão sentido da vida. Tudo depende da forma em como você interpreta a sua própria realidade. E não é menosprezar o sofrimento, nem supri-los, tipo tentar guardar no fundo do coração para que ninguém descubra. Porque essa parece ser a forma mais fácil que estão fazendo, fingindo não sentir ou escondendo suas próprias dores. Mas é pelo contrário, é colocar para fora, se expor, contar o que sente. Sabia que a maioria dos casos de depressão acontece porque as pessoas têm medo ou vergonha de se expor do que estão sentindo? Guardam por tanto tempo aquela tristeza, aquela dor que vai os consumindo e é aí que cometem os atos lastimáveis. Mas expor é necessário também para a cura. Contar o que está passando, procurar apoio emocional, procurar pessoas que possam contribuir para curar seu próprio sentimento. Porque quanto mais você guarda esse sentimento para si mesmo, mais você acredita que está sozinho no mundo, que é o único a sofrer por tal situação. E assim não se encontra mais sentido na vida. Existem também aqueles que criam um sentido pessimista, que enxergam a vida de uma forma mais negativa, porque muitas das vezes passaram por problemas, desafios, traumas, em que nada tem sentido, não existe Deus, as coisas são do jeito que são e pronto. Aceitam a dor, mas não buscam compreendê-la. Mas há um problema quando se pensa assim. A pessoa vive em negação, vive com dificuldade em levar as coisas num sentido mais positivo, ou enxergam que todos devam ser fortes, independente da dor. Olha, esse aí não se cura, porque não quer. Olha, esse aí é fraco. Mas não é bem assim. É como se algumas pessoas criassem um escudo de pessimismo para se proteger da dor e da vulnerabilidade, e assim levando uma vida de negação ou dificuldade em encontrar algo positivo. Quando alguém adota uma visão pessimista, pode começar a acreditar que não há saída, que a dor é inevitável e que não vale a pena tentar mudar. A pessoa vive em um estado em que as coisas não são boas, elas são negativas e difíceis, são complicadas e é assim que deve se viver. Mas a questão não é ser forte o tempo todo, é reconhecer que a vulnerabilidade e a dor fazem parte da vida e que ok não estar bem às vezes, mas não deixar que o vazio de uma frustração, mágoa ou ressentimento, seja qualquer emoção, faça você pensar que não vale a pena lutar. Talvez o equilíbrio esteja em encontrar o meio termo entre reconhecer a dor e a dificuldade, e assim colocar sentido no que você esteja passando.
Quando você encontra sentido na vida, é justamente quando você começa a compreender que as dificuldades fazem parte do processo de aprendizagem. E é aí que você encontra o apoio que precisa. Quando você oferece ajuda aos que necessitam, você coloca sentido. Você coloca como algo sagrado. Até mesmo a etimologia do sacrifício significa justamente isso. As pessoas geralmente tendem a colocar a palavra sacrifício em fazer tal coisa, como se fosse apenas um esforço muito grande, difícil. Mas não é somente isso. Vem do termo sacre officium, ou seja, ofício sagrado. Servir pode se tornar sentido na vida de uma pessoa, principalmente quando utilizamos isso para ajudar a vida de alguém, fazer a diferença na vida de alguém. A verdade é que, independente do sentido que você esteja procurando, ele já existe em você, pois não há outro como você. Não com os mesmos pensamentos, valores, memórias, pois cada ser é único. Mesmo que haja inúmeras flores da mesma cor, por exemplo, do mesmo perfume, cada flor ou árvore que um dia deu seu fruto serviu para alguma finalidade em algum momento que foi necessário. A árvore que um dia serviu de sombra, por exemplo, para um piquenique em família, não será a mesma para os filhos daquela mesma família. Mesmo que seja a mesma sombra, o mesmo local, pois cada momento vivido é único, assim como a vida também é, assim como você também é. Você muda a sua perspectiva e até a sua realidade quando você muda a maneira de ver a vida. Encontrar sentido na vida é muito mais que tentar encontrar talvez a procura da felicidade, que muitos fazem. É procurar perceber a vida de uma forma mais positiva, mesmo que as dificuldades impliquem na situação. Mesmo que as dificuldades te impeçam a pensar sobre como eu posso superá-la. Porque sim, é muito difícil ter positividade quando passamos por dificuldades. É muito difícil pensar que a vida é bela quando estamos com dores, com problemas emocionais, com depressão, com síndrome do pânico, perda de um namoro, perda de alguém, de algum ente querido. É muito difícil enxergar a vida bela quando nós passamos por algum tipo de dor. Mas também é justamente nas dificuldades que aprendemos. Se olharmos para toda essa vida uma forma como de escola, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Quantas pessoas desejam alguns segundos de minutos ou mais em tempo de vida com quem ama, enquanto outros não querem mais viver? Quantos dariam um pouco do seu tempo, trabalho, desejaria voltar no tempo para declarar ou fazer coisas que queriam fazer? Sentido da vida é escolher fazer o que é certo em meio a tantas coisas erradas. É dar a escolha do seu tempo para as pessoas certas. É ser bom com as outras pessoas quando as outras pessoas não estão sendo. É cuidar quando precisa e ajudar quando pedem. É ser exemplo ou mudança na vida de alguém. É simplesmente fazer escolhas. É lutar pela vida quando muitos já desistiram de lutar. E é assim que você encontra sentido na vida. Quando você muda a perspectiva de enxergar a vida mais bela, enquanto outras pessoas não conseguem enxergar.